Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, que é perdoando que se é perdoado, que é morrendo que se vive para a vida eterna. Jesus, no silêncio da prece, meus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxuga nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, e ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminhamos juntos rumo à luz. Meu nome é Rose e hoje eu vou estar na condução dos trabalhos, agradecendo a nossa querida Mariane pela harmonização, que é muito importante, a harmonização para a gente estar em sintonia com a espiritualidade maior, para a gente estar aqui todos de coração aberto e mente aberta. É uma sala de aprendizado, de tratamento, aprendizado por quê? Porque nós temos a pequena palestra, a pequena explanação, né? Sobre o Evangelho, onde a gente sempre, cada vez que a gente ouve, a gente aprende alguma coisinha. E essa coisa que a gente aprende, a gente vai nos melhorando aqui dentro e conseguindo a nossa cura. Jesus dizia, a cura está dentro de você. Ele sempre dizia isso. A tua fé te curou, não é verdade? Então é assim que nós temos que agir, aprendendo sempre, nunca é tarde para aprender. Nós temos a eternidade para aprender. Eu gosto sempre de informar, caso alguém queira conhecer as atividades da nossa casa, né? Tem muitas atividades online também, se alguém tiver interesse, ou presencial lá na nossa casa, né? É só entrar no site www.segal.org.br. Lá tem todas as nossas atividades. Atividades assistenciais, que é tão importante, que é dando que se recebe, né? As atividades de curso, de aprendizado, tem todas as atividades lá, no que a gente puder ajudar, que nem nesse momento nós estamos fazendo a campanha do agasalho, porque chegando o frio, e a gente tem os nossos assistidos, que a gente arrecada agasalhos para levar para as crianças, famílias, cobertor,
conjunto de criança, agasalho. Nós estamos fazendo uma arrecadação. Se alguém tiver interesse em ajudar, é só deixar lá na nossa livraria, que está aberta de segunda a sexta, a partir da meio-dia 5, e sábado é de manhã, que está aberto. Certo? Agora vamos falar sobre a escala de trabalho dessa noite, né? Como eu disse, a condução hoje sou eu, a Rose, a harmonização, nossa querida Mariane, com essa voz doce, gostosa, né? Que deixa nos embalar no momento. A leitura do Evangelho, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, item 7, nosso companheiro Haldane, que fará a leitura do Evangelho, depois a prece inicial, o Juliano, e aí nós passamos a palavra para o nosso palestrante, nosso companheiro de trabalho, amigo da nossa casa, o Jorge, que vai falar sobre a parábola dos talentos. Seja muito bem-vindo, Jorge. É uma alegria ouvir você. Passe virtual, o passe com a prece final e a fluidificação das águas, que será a nossa companheira Alba que fará. A paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Item 6, parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um, segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então o que recebeu os 5 talentos, foi se negociou com aquele dinheiro e ganhou os 5 outros. O que recebera 2 ganhou, do mesmo modo, outros tantos. Mas o que apenas recebera um, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. Passando longo tempo, o amo daquele servidor voltou e o chamou às contas. Viu que recebera 5 talentos, lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu o amo: servidor bom e fiel. Pois que fostes fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. O que recebera 2 talentos, apresentou o seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses, 2 outros que ganhei. O amo lhe respondeu: bom e fiel servidor. Pois que fostes fiel em pouca coisa, confiar-te em muitas outras. Compartilha da minha alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, se que és homem severo, e que ceifa onde não semeaste, e que colhe de onde não pudesse. Por isso, como te temia, escondi teu talento na terra, e aqui o tens, este tu que te pertence. O homem, porém, respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei, e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros do que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e dei-no ao que tem 10 talentos, porquanto dá-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-lhe-á, mesmo que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Mateus capítulo 25, 14 a... A prece. Que Maria de Nazaré nos envolva com seu amor, trabalhando hoje e sempre. E que a tua paz nos ajude a ser receptivos ao trabalho da noite. Que possamos entender o Evangelho com clareza. Que todos que estão aqui nesta noite recebam da mão de Jesus o auxílio que vier buscar. E que nosso amigo palestrante seja intuído pelos nossos amigos espirituais, nos ensinando o Evangelho. E que a luz do nosso Mestre possa estar sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Alegria muito grande estar aqui novamente, né, nesse contato com irmãos tão queridos, em busca de aprendizado, assim como eu, porque, como disse a nossa própria irmã Rose, é dando que se recebe. E cada oportunidade que nós temos de contribuir com essa seara do Cristo, nós estamos recebendo muito mais do que dando. E essa parábola, que é a parábola dos talentos, ela tem tudo a ver em receber e dar, né? Talentos, no caso desta parábola, ele está sinônimo de riqueza,
Talento, para aqueles que não sabem, embora acredito que todos saibam, era uma moeda na época de Jesus. Então, Jesus utilizou-se, né, dessa moeda para dar entendimento dos talentos que o Senhor deu aos seus servos, fazendo, evidentemente, essa metáfora, essa analogia com o Senhor sendo Deus de tudo aquilo que Deus nos dá, que Deus nos entrega, para que possamos multiplicá-los. Nesse mesmo capítulo do Evangelho, lá nas Instruções dos Espíritos, Pascal fala da verdadeira propriedade. E é importante nós lembrarmos o que diz ele. Ele diz, verdadeiramente, o homem só possui como seu aquilo que pode levar deste mundo. Do que encontrar ao chegar e do que deixa ao partir, desfruta durante sua permanência na terra. Mas, forçado que é a abandonar tudo, tem apenas o usufruto e não a posse real. O que é, afinal, que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo e tudo o que se refere ao uso da alma. A inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. Isto é o que traz e é o que leva. E que ninguém tem o poder de lhe tirar, que servirá a ele no outro mundo muito mais do que neste. Dependerá dele ser mais rico em sua partida do que quando chegou, visto que, do que tiver adquirido em bens morais, resultará na sua posição futura. Então, a gente percebe que, na realidade, nós somos usufrutuários daquilo tudo que nós recebemos. E eu gosto muito de refletir sobre essa palestra, sobre o prisma que o irmão X dá a ela no livro Luz Acima, psicografado por Chico Xavier. O irmão X, para quem não sabe, era o pseudônimo que Humberto de Campos usou durante muito tempo, quando houve uma questão jurídica das obras psicografadas por Chico, e a família de Humberto de Campos entrou na justiça proibindo momentaneamente de se utilizar do nome de Humberto de Campos. E o próprio Humberto de Campos começou a psicografar com o pseudônimo de Irmão X. E Humberto de Campos o Irmão X traz para nós uma reflexão desta parábola da maneira que eu acho mais propícia, particularmente falando. Ele traz os talentos transformados nas nossas virtudes, né? E você olhando essa parábola com essa ótica das virtudes, você vai perceber que o primeiro, né, o Senhor deu 5 talentos, notificando: conduze contigo esses tesouros da alegria e da prosperidade. São eles a saúde, a riqueza, a habilidade, o discernimento e a autoridade. Multiplica-os onde fores, em benefício dos meus filhos e teus irmãos, que em situação inferior à tua, avergados ao solo do planeta, aqui levarás minhas bênçãos, se esforçam mais intensamente. Então, ao primeiro, ele dá os 5 talentos, ou seja, as 5 virtudes: a riqueza, a habilidade, o discernimento e a autoridade. E pede que distribua-os aos irmãos deles, filhos do mesmo pai, que estavam ali avergados, debruçados sobre um solo do planeta que os levaria, né, aos esforços intensamente. Ao segundo servidor, ele deu 2 talentos, acentuando: transporta contigo essas 2 preciosidades que se destinam ao esclarecimento e o auxílio do mundo a que te diriges. São ambas a inteligência e o poder. Estende esses patrimônios respeitáveis às minhas construções eternas. E ao terceiro, como diz a parábola, ele confiou apenas um talento, aclarando cuidadoso: apossa-te desta lâmpada sublime e segue. É a dor, o dom celeste da iluminação espiritual. Acenda em teu campo de trabalho, em favor de ti mesmo e dos semelhantes. Seus raios abrem acesso aos tabernáculos divinos. E, em seguida, fixou os 3 colaboradores que partiam e explicou: aguardá-los-ei de regresso para as contas. Então, aqui nós estamos vendo a mesma parábola sob esse prisma das virtudes. Então, nós substituímos aquele talento material ou aquelas qualidades que também hoje se traduzem em talentos, que são os dotes, que são as habilidades que cada um de nós tem, que hoje nós chamamos de talentos, mas nessa ótica ela tem muito mais a ver com o nosso aprendizado, com a nossa busca espiritual. Por isso que eu escolhi essa versão
entre aspas, da mesma parábola, tão rica quanto, evidentemente, a versão original. E o tempo correu célere, como na própria parábola original do Evangelho, e quando eles se chegaram, o fim das saudações, o Senhor os encontrou, e eis tuas dádivas multiplicadas. Findas, chegou o primeiro enviado e adiantou-lhe os talentos, relacionando: Senhor, eis as tuas dádivas multiplicadas. Olha que bonito o resultado deste trabalho. Deste-me 5 e retribuas em dobro. Respeitando a saúde, eu adquiri tempo. Espalhando a riqueza, aliciei a gratidão. Usando a habilidade, recebi a estima. Movimentando o discernimento, conquistei o equilíbrio. E distribuindo a autoridade em teu nome, ganhei a ordem. O teu plano de júbilo e evolução foi executado. E o justo Senhor o abençoou e o explicou: já que foste fiel nesses negócios, de pouca monta, conceder-te-ei a intendência de importantes interesses em minha casa. Para o segundo, que chegou, aproximou-se e disse para o Senhor: Senhor, recebe teus haveres multiplicado. Elevando a inteligência, obtive o trabalho, e submetendo o poder à tua vontade sábia, atraí o progresso. A tua expectativa de instrução e ajuda no meu setor de atividade foi atendida. O pai louvou-lhe a conduta e falou contente: já que revelaste lealdade no pouco, ser-te-á conferido o muito das grandes tarefas. E ao último, que chegou para o Senhor e disse: Senhor, recolhe de volta a indesejável herança que me deste. Sei que és austero, exigente, que colhes o que não semeias e que ordenas por toda parte, experimentando enorme dificuldade para aguentar a carga que me puseste nos ombros e, temendo-te o juízo, escondia na terra, repondo agora em tuas mãos. Esta dádiva é um fardo difícil de carregar. Constituiu-se desagradável recordação onde passei, estorvou-me os desejos, de modo algum desejaria possuí-la outra vez. É impossível obter lucros ou vantagens com semelhante obstáculo. Retorna, pois, teu estranho e insuportável depósito, que era exatamente a dor que ele tinha recebido. E o poderoso contemplou o triste e falou enérgico: servo mau e infiel, como poderias multiplicar minha bênção, se nem ao mesmo te deste o esforço de examiná-la? A dor era a tua oportunidade sagrada e única de iluminação ao próprio caminho, para que a tua claridade amparasse os companheiros de luta regenerativa e salutar. Repeliste o dom que te confiei. Volta, portanto, a sombra e a desesperação que abraçaste. E o servo, que se perdera pela imprevidência e pela inconformação, somente entendeu o sublime valor da lâmpada do sofrimento quando se viu sozinho e desamparado nas trevas exteriores. Está visto, meus irmãos, que o Senhor, na realidade, como todos percebemos, é Deus. E os servos somos nós, a humanidade. Os talentos são os bens e recursos que a providência nos outorga para serem empregados em benefício do próprio e nos nossos semelhantes. O tempo concedido para a tua movimentação de existência terrena e a distribuição desses talentos em quantidade desiguais tem a ver com a nossa evolução espiritual. Muita gente, quando lê essa parábola, acha que Deus é injusto. Por que Deus deu mais talentos a um do que a outros? Ora, o Pai conhece as nossas capacidades e o Pai só dá aquilo que nós suportamos, né? Existe um ditado muito antigo em relação a isso: Deus não dá uma cruz mais pesada do que aquela que nós suportamos, porque Ele sabe do que nos é necessário, do que seria bom para nós. Por isso Ele dá exatamente aquilo que nós temos capacidade. Muito embora o nosso egoísmo, muitas vezes, repulse essa atividade, achando às vezes que nós não a merecemos, que nós merecemos coisas muito melhores, ou então o nosso medo de enfrentar determinadas situações, não conhecemos nem mesmo aquilo do que somos capazes. Os que recebem 5 talentos são os espíritos mais experimentados, mais vividos, que já reencarnaram para missões de repercussão social. São aqueles espíritos que já vêm com missão de melhorar o ambiente onde eles vão se reencarnar. Então, por isso, eles receberam essa quantidade maior de virtudes, de talentos, de habilidades. Os que receberam os 2 talentos são espíritos destinados a tarefas mais restritas,
menos complexas, mas não menos importantes, de acordo com a nossa capacidade. E o que recebeu um não tem outra responsabilidade senão a de promover o próprio progresso espiritual através da resignação. A dor para ele é o modo dele aprender a resignar-se. É o resgate, talvez, de um equívoco cometido numa encarnação passada. E ele tem que resignar-se com isso, e com isso vai elevá-lo à sublimação. E não é porque ele está sentindo esta dor, esse sofrimento, que ele não possa contribuir no crescimento do próximo, do seu irmão, no auxílio. A finalidade da dor talvez seja ele ter a empatia da dor do outro, por ele saber o quanto ele tem sofrido quando vê um irmão sofrendo, embora seja até dores diferentes, mas não dores menores nem maiores. São dores. Só quem as sentem sabe o peso que elas trazem. Por isso não há sofrimento menor do que o outro. Só quem sabe o tamanho da dor é aquele que a recebe. Então essa versão eu gosto muito porque ela nos traz essa reflexão. As nossas virtudes, primeiro nos chama a sermos humildes, a entendermos que cada um, Deus dá aquilo que pode fazer ser feito, aquilo que ele suporta. Nota-se aqui a aplicação daquele outro ensino do mestre, que também fala muito disso. Muito será pedido a quem muito foi dado. Por isso Deus espera daquele que ele conferiu, o Senhor, 5 talentos, espera mais. E daquele que ele conferiu apenas 1, ele só esperava que ele tivesse a resignação de aceitar, sem reclamação. Dele suportar aquela dor como ensinamento, porque a dor nos educa. A dor nos faz refletir. A dor nos convida à prece. A dor nos convida a sermos solidários. A dor nos convida à comunhão com Jesus, com Deus, com a nossa espiritualidade. Os servos que fizeram que os talentos se multiplicassem representam os homens que sabem cumprir a vontade de Deus, empregando bem a fortuna, a cultura, o poder, a saúde, ou os dons que foram aquinhoados. Então, mesmo as coisas materiais, tidas como talentos, são presentes de Deus. Nós somos usufrutuários. Há quem diga que seria muito bom ser rico. Não sabem eles que a prova da riqueza é muito maior do que a prova da pobreza. Porque quando você é pobre, você pelo menos tem a pobreza como desculpa para não ajudar ninguém. Mas quando você é rico, você não tem a desculpa de não poder fazer. Embora o pobre também possa ajudar. Mas é muito natural que a gente olhe a caridade pelo aspecto material. E a riqueza nos traz também muitas tentações viciantes, presas à matéria. O servo que deixou o improdutivo talento, falhando naquela incumbência que lhe fora cometida, simboliza exatamente aqueles homens que perdem as oportunidades para o seu adiantamento espiritual, perdem oportunidades que lhes chegam por meio de uma enfermidade sofrida, mas que tenham paciência, de um grande dissabor, né? Então, essa é a oportunidade que ele está perdendo. No terceiro servo, nós podemos ver um posto em relevo de malvezo de certos homens, que para encobrirem suas faltas ou justificarem suas fraquezas, não hesitam em atribuir demérito puramente se imaginar aos outros, né? Às vezes, utilizam-se de culpar aos outros pelos seus fracassos. Dar-se-á aos que já têm, e esses ficarão acumulados de bem. Significa que todo aquele que diligencia por corresponder à confiança do Senhor receberá auxílio, receberá proteção para que possa aumentar as virtudes que já possui. E ao que não tem, tirar-se-lhe-á até aquilo que ele acha que tem, porque nós não temos. O que nós verdadeiramente temos é aquilo que nós conquistamos. O escritor e filósofo Humberto Rudin, no seu livro Sabedoria das Parábolas, tem um trecho que ele diz o seguinte: os 2 primeiros servos foram fiéis no pouco, nas suas potencialidades criaturais, de criar, e por isto receberam o muito, ou seja, o resultado das suas realidades criadoras. Nesse sentido, escreveu um filósofo europeu de nossos dias: Deus criou o homem o menos possível
para que o homem se possa criar o mais possível. Olha que interessante. Nós não somos uma obra completa de Deus. Nós somos uma obra em transformação, em construção. E todo o universo, nós somos coautores do universo. Nós somos coautores da obra divina. E essa obra começa conosco mesmo. Esta parábola é uma apoteose, continua o Berdin. É uma apoteose da onipotência do livre-arbítrio humano. O homem, quando sai das mãos de Deus, não é realizado, ou seja, não está pronto, mas apenas realizável, ou seja, tem potencialidades para se realizar, para se crescer espiritualmente, né? Então, está aqui na Terra ou em outros mundos para realizar plenamente sua natureza realizável, ou seja, para colocar, né, a sua natureza e se transformar, e se realizar e crescer. Se realizar-se é servo bom e fiel e entra no gozo do seu Senhor. Integra-se da divindade para a imortalização individual. Se não realizar a sua natureza realizável, continua o autor, neste ou em outros mundos, acaba por se desrealizar-se ou se aniquilar. Então, é uma outra maneira de olhar filosófica, né, do autor, do filósofo Alberto Rudin. Então, nós vemos aqui que esta parábola, ela nos traz esta advertência. Nós não sabemos quando o Senhor virá chamar-nos às contas. Poderá tardar ainda muito, como poderá ser daqui a pouco, amanhã. Será que nós estamos preparados para isso? Temos feito bom uso dos talentos que todos nós temos. Todos nós temos, de acordo com a nossa evolução espiritual. Não há um que não possa doar. Não há ninguém que não possa fazer um ato de amor. E quando você coloca amor naquilo que faz, você está multiplicando um talento que Deus lhe deu. É bom que façamos, todos nós, esse exame sempre. O que eu estou fazendo com os talentos que Deus me deu? Cada um sabe os talentos que tem, as virtudes. E é isso que nós devemos praticar, meus irmãos. Nós precisamos colocar os nossos talentos nesta obra inacabada, né, por Deus, que é toda a sua criação. Porque à medida que nós evoluímos, que nós progredimos, nós estamos ajudando também a melhorar, a progredir, né, a elevar toda a criação divina, universal. As transições, a famosa transição planetária que tantos falam, ela vai acontecer à medida que a humanidade se modifique, que a maioria dos que aqui habitam se modifiquem. A minoria será expurgada. Essa é a verdadeira transição. Não é o homem que é produto do meio, é este meio que é produto dos homens que aqui estiverem. E, evidentemente, sobre a observância e a coordenação da espiritualidade maior, sobre o comando de Deus e de Jesus, que é o nosso governador espiritual. Saulo César, sobre a parábola dos talentos, ele fala o seguinte: toda vez que a gente acorda, Deus coloca 24 talentos em nossas mãos. São 24 horas para que a gente coloque no mercado da vida, em favor de nós e do nosso próximo, em benefícios que possam nos auxiliar a progredir. Olha que interessante essa frase do Saulo César. Toda vez que nós acordamos, nós ganhamos 24 talentos. São as 24 horas do dia que nós temos, né? Emmanuel já dizia que cada dia é uma página em branco do livro da nossa vida, que nós temos o direito e o livre-arbítrio de escrever esta página. Cada dia é uma página, cada existência é um capítulo de toda a nossa vida. Então, nós temos essa capacidade de reescrever a cada dia, de recomeçar. Se nós não fizemos ontem, podemos fazer hoje. Se nós não fizemos hoje, podemos fazer amanhã. Como a nossa irmã Rose disse no início, é uma caminhada longa, sim, mas nós nos realizamos a cada passo. Não é uma caminhada que só nos vai dar alegria no final, não. Ela nos dá alegria a cada passo que conquistamos. Emmanuel também diz, o crescimento, a evolução espiritual é como uma fila indiana. Existem muitos na sua frente, mas existem muitos atrás de você.
Não importa o lugar que você esteja, continue caminhando. A diferença que tem entre um peregrino, né, e aquelas pessoas e o andarilho é que o peregrino tem um objetivo. Eles andam nos mesmos lugares, passam pelos mesmos dissabores, tropeçam nas mesmas pedras, se machucam, se tropeçam e caem, porque estão caminhando o mesmo caminho. Mas a diferença entre um peregrino e um andarilho é que o peregrino ele tem um objetivo. E o objetivo dele é o seu crescimento espiritual. O andarilho anda e não sabe qual é o objetivo da sua vida. Então ele vai acabar se machucando. E aquela dor vai se tornar um martírio. Porque a dor que não tem um significado para a gente, ela é um martírio, não é aprendizado. E é isso que nós temos que não perceber. E para terminar, meus irmãos, eu queria lembrar para vocês uma historinha que eu li num livro de José Carlos de Luca, aliás, é uma indicação de leitura, porque a gente se melhora como pessoas, evidentemente estudando as obras básicas, evidentemente estudando as obras complementares, mas também lendo leituras edificantes de autores espíritas, de encarnados e desencarnados, nós temos vários. E José Carlos de Luca, que é um juiz de direito, palestrante espírita, né, médium, ele tem muitos livros e ele é muito acolhedor por excelência, por isso eu bebo muito nessa fonte. E no livro O Jardim da Minha Vida, ele conta, e é um livro muito interessante, anotem esse nome, ele conta a história de um garotinho que tinha uma paixão por música, e até já dedilhava algumas notas do piano da sua mãe, né? E um dia a sua mãe levou para ele presenciar um concerto de piano no renomado músico. Lá chegando, ela se encontrou com uma amiga, ele tinha mais ou menos 5, 6 anos, e enquanto ela estava distraída conversando, a criança se levantou e correu para o palco, porque ele viu aquele piano enorme, ele tinha um pianinho pequenininho em casa, e ele viu aquele piano lindo, de cauda enorme, ele correu, sentou no piano e começou lá no piano ao quê? A praticar aquele talentozinho que ele tinha de só cantar o Cai Cai Balão. E ele começou a dizer, cai, cai, balão, aqui na minha mão. E nesse exato momento, entrou, as cortinas se abriram, né? E aí o grande pianista entrou no palco, e a mãe, quando olhou o filho lá, ficou desesperada. E o pianista, que era o artista, chegou e ele foi, colocou o braço direito, né? Ele sussurrou no ouvido da criança e falou assim, não pare, continue tocando. E o garotinho continuou, cai, cai, balão. E ele foi com a mão direita, começou a fazer uns acordes de som, de notas mais agudas, e depois ele com a mão esquerda começou a fazer um acompanhamento. Então consegue ver a imagem, ele abraçando o menino, ele ainda por trás do menino, o menino tocando Cai Cai Balão, e ele acompanhando a criança. Ele acrescentou, evidentemente, o talento dele muito maior, né? Mas se uniu ao talento da criança. Eles fizeram um show e foram aplaudidos de pé. E José Carlos de Lucas nos lembra o seguinte, o mundo quer o nosso espetáculo, quer aplaudir os nossos talentos, ainda que seja um simples cai-cai balão. Lembre-se disso. Estamos na Terra para descobrir e manifestar toda a nossa potencialidade divina. Jesus fez isso para mostrar que nós também somos capazes. E quando nós estivermos no palco da vida, confiando e dando o nosso melhor, mesmo que seja um cai-cai balão, mesmo que só seja uma coisinha pequena, mas estamos dando o melhor de nós com todo o nosso amor, com toda a nossa energia. Deus estará sussurrando aos nossos ouvidos. Não pare. Continue tocando. Muito obrigado. Agradeço, Jorge. Muito, muito bom essa explanação que você nos trouxe hoje. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado pelas belas palavras, pelo belo ensinamento. Eu vou pedir para a Mariane tocar uma música antes do passe virtual. Mariane, é com você, minha amiga. Um raio de luz nascido do alto, das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à Terra fazer-se mensagem. Em si encerra a beleza, a imagem, ensinamento, o evangelho, a mensagem
deixa uma paz na gente, vai agindo igual a semente, muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Irmãos e minhas irmãs desse instante, que fechemos nossos olhos, possamos sentar numa posição mais confortável e vamos pedir a Jesus que esteja conosco nesse momento, na sua misericórdia infinita, que Ele esteja conosco, estendendo as suas mãos sobre nós, que nós possamos sentir nesse momento que através de todo esse tratamento que nós tivemos até aqui, nós possamos receber em todo o nosso corpo físico, em nosso corpo espiritual, uma limpeza, tirando de nós tudo que não é agradável ao nosso crescimento, tirando de nós o medo, a angústia, as incertezas, a ansiedade, as dores físicas, as dores morais, que nesse instante, através da mão de Jesus, nós possamos sentir essa limpeza que está sendo feita em cada um de nós, desintegrando todas as energias que não são benfazejas ao nosso corpo físico e espiritual. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos preparando para receber do Mestre Jesus, da espiritualidade maior que dirige esse trabalho. Vamos recebendo as bênçãos, são sendo derramadas sobre nós, bênçãos que vão trazendo para nós energia, trazendo para nós a paz, o conforto, a coragem, trazendo para nós a fé e a esperança renovadas. Ó Senhor Jesus, obrigada, Mestre, por esse banquete nesta hora. Obrigada, Senhor, por tanta misericórdia derramada sobre nós. Senhor Jesus, ainda te rogamos, Mestre, que através dos laboratórios do alto sejam extraídos os fluidos necessários para transformar as águas que estão aqui sobre a mesa, em nossas garrafas, seja transformada em remédio, que elas possam ser frutificadas nesse instante, transformadas em remédio para cada um de nós, que ao tomarmos dessas águas, Senhor, possamos sentir o teu amor e a tua glória. Mestre Jesus, te agradecemos por todos esses momentos que tivemos aqui hoje. Te agradecemos, Senhor, pelo teu amparo sempre em nossas vidas. Nós te pedimos a permissão, Mestre, para iniciarmos. E vamos pedindo a permissão para encerrarmos, na certeza que o Senhor está conosco, hoje e sempre. Que assim seja.